elementos suficientes para provar que houve infração criminal e gestão danosa no Moza Banco. Manuel de Araújo critica o Tribunal Administrativo e acusa de estar a assassinar o Estado de Direito. Seleção Nacional de Futebol vai estagiar em Portugal para preparar-se para o jogo de qualificação ao CAN 2019 diante da Guiné-Bissau. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. A Procuradoria-Geral da República não encontrou elementos suficientes para provar que houve infração criminal e gestão danosa no Moza Banco. O Ministério Público absteve-se de acusar os antigos administradores do Moza por terem levado o banco à crise, tal como pedia o Banco de Moçambique. No ano passado, o Banco de Moçambique remeteu à Procuradoria-Geral da República uma denúncia contra antigos gestores do Banco Moza, exigindo a sua responsabilização criminal por alegada gestão danosa, que teria levado ao descalabro financeiro daquela instituição bancária. Na denúncia, o Banco Central tinha arrolado todos os representantes dos órgãos sociais do Moza, com destaque para Prakash Ratilal, Ibrahim, César Gomes, João Fernandes Jorge, Luís Magasso Júnior, Paulo Dambuzi Marques Ratilal, a data dos fatos, administradores do banco, o presidente da mesa da Assembleia Geral, Castigo Langa, e membros do Conselho Fiscal, acusando-os de terem omitido deveres funcionais inerentes às suas responsabilidades no Moza, nomeadamente a falta de aprovação de instrumentos que permitissem ao banco dotar-se de ferramentas de gestão de riscos inerentes à sua atividade. No entanto, no despacho datado de 26 de dezembro, citado pelo jornal A Carta de Moçambique, o Ministério Público absteve-se de acusar criminalmente os antigos gestores do Moza, explicando que constatou não haver elementos suficientes que comprovem a existência de infração criminal e de qualquer gestão danosa por parte dos visados. Sobre a gestão de risco, o Ministério Público considera que comprova-se que o Moza Banco, através dos seus administradores, elaborou e submeteu ao Banco de Moçambique um programa de gestão de risco, acrescentando que, no contexto de análise jurídico-criminal, julgamos ser irrelevante o fato de o programa submetido não ter merecido a análise favorável do regulador, pois a imputação deste tipo legal de crime tem por base a omissão do dever de diligência e não a falta de competência técnica do administrador, traduzidos na perfeição técnica do documento. Quanto às alegações de que os administradores tenham sido os responsáveis pelos danos patrimoniais sofridos pelo Moza Banco, nomeadamente um fraco retorno das aplicações financeiras, um rácio de solvabilidade de menos 6,07%, escassez de liquidez, deterioração de fundos próprios, o Ministério Público argumentou que as deficiências detectadas foram devidamente tramitadas em processos administrativos e que, no período em análise, ocorreram no país eventos econômicos negativos com potencial para impactar negativamente sobre qualquer entidade do perfil do Moza Banco, tais como a depreciação do metical, a falta de apoio dos doadores externos, a decorrência da descoberta das dívidas ocultas, entre outros. O Ministério Público concluiu ainda que Castigo Langa, Edgar Balói e Paula Ferreira não podiam estar na lista porque não exerciam funções de administração. Uma cidadã está detida em Nampula, indiciada de ter assassinado o seu marido com recurso a um instrumento contundente. Está também detido em conexão com o caso o irmão da indiciada. O que parecia um simples desentendimento terminou em tragédia no bairro de Morrapaniwa, arredores da cidade de Nampula. A esposa conta que teria se ausentado sem o consentimento do marido por 3 dias. De volta, o esposo exigiu explicações, o que não foi suficiente para o convencer, tendo iniciado uma discussão, o que suscitou a intervenção do seu irmão. Entretanto,
Os dois atiram-se as culpas sobre quem teria recolhido a faca e desferiu os golpes. Ficou 3 dias fora de casa. Quando veio ele, começou com o marido, trouxe coisa de beber, coisa, algo. Trouxeram lá, encontrou algo para casa, chegaram lá em casa, começaram a lutar. Então, ele levou faca, o marido, quando eu fui informado, lá na tua casa não há problemas. Quando chego lá em casa, encontro já, ele a sangrar. Dali morreu ali mesmo. E bem, nada, meu amigo veio, ele levou faca para fazer esse meu marido. De sexta, sábado, domingo, eu voltei na cultura. Ele já quando perdeu a vida, porque perdeu a vida é coisa lá no quintal mesmo. Esse para manga, fez isto para o quê? Para ele já, estou farto com ele. Para a polícia, os dois irmãos estão envolvidos no assassinato. Isto ocorreu no dia 20 de janeiro, pelas 22 horas, onde uma cidadã, na companhia do seu irmão, agrediram fisicamente o marido desta cidadã, com recurso a instrumentos contundentes, até a morte. A PRM revela ter o registro de apenas 10 casos criminais ocorridos durante a semana passada. A polícia abortou mais uma tentativa de recrutamento ilegal de pessoas para trabalharem na África do Sul. Trata-se do segundo caso em menos de uma semana e desta vez o caso deu-se no bairro Albazini, na cidade de Maputo. São no total 11 pessoas com idades compreendidas entre 18 e 40 anos de idade que pretendiam viajar de forma ilegal para a África do Sul. As vítimas teriam sido enganadas com promessas de emprego, tal como aconteceu na semana passada no distrito de Boane. A polícia diz que a detenção dos indiciados foi graças à denúncia feita pela população do bairro Albazini, onde as vítimas aguardavam pela viatura para se deslocarem até a fronteira direção Garcia. Esses indivíduos estão agora detidos e vão responder por este tipo legal de crime, obviamente. É importante fazer referência que qualquer recrutamento tem de ser com conhecimento de autoridades administrativas competentes. Estes indivíduos não tinham nenhum parecer, nenhuma autorização para este efeito e foram naturalmente detidos por tentativa de tráfico de pessoas. Sem nenhuma documentação e autorização para entrar na África do Sul, as vítimas dizem que esta não é a primeira vez que tentam entrar naquele país. Eu já é da terceira vez aí, mas não tinha passaporte. Era só para a gente ir trabalhar, arrancar laranjas, tangerinas, outras coisas. E quanto é que iam ganhar com esse trabalho? Cada dia 250 rand. Tá andando sem documento, sem nada. Costuma ir assim mesmo. Então não é a primeira vez? Não é a primeira vez, terceira vez. Ainda sempre trabalhou na África do Sul? Sim. Um dos indiciados nega ser recrutador e mostra-se arrependido por intermediar um processo onde as pessoas iam viajar ilegalmente. Falta de emprego, estava a procurar de pão para sustentar a família. Não é por querer, por gostar, não. Falta de emprego porque vamos a sustentar a família. Na semana passada, a polícia abortou uma tentativa de recrutamento e imigração ilegal de 7 pessoas no distrito de Boane. Manuel de Araújo lançou duras críticas contra a decisão do Tribunal Administrativo e acusa a instituição de assassinar o Estado de Direito Democrático. Manuel de Araújo falava quando da entrega de pastas ao presidente da Assembleia Municipal, Domingos Albuquerque. Quando eram precisamente 14 horas e 15 minutos, chegou o edil cessante de Climane, Manuel de Araújo, pedalando a sua bicicleta, já que deixa de ter acesso à viatura protocolar. Todos os convidados seguiram ao passos do Conselho Municipal, local onde decorreu a cerimônia de entrega de poderes. Coube ao secretário permanente da província, Júlio Mendes, dirigir o processo. Este ato decorre do acórdão número 86/2018, de 21 de dezembro, do Tribunal Administrativo, que não deu provimento ao recurso interposto àquela instância, por concluir não haver fundamento legal para contrariar a decisão recorrida, vertida no decreto número 50/2018, de 29 de agosto, do Conselho de Ministros. Importa referir que o presidente do Conselho Municipal da cidade de Climane,
que hoje recebe os serviços do Conselho Municipal, deverá assegurar a gestão coerente dos serviços municipais até ao final do presente mandato, que termina a 7 de fevereiro do corrente ano. Dirigindo-se aos presentes, o edil cessante de Climane lançou duras críticas ao Tribunal Administrativo por julgar improcedente o recurso de perda de mandato por si interposto contra o Conselho de Ministros por falta de fundamento legal. Porque de facto foi aqui violado um princípio basilar e fundamental de qualquer Estado que se pretenda considerar Estado de Direito. Que não é por não concordarmos que não viemos aqui e queremos aqui afirmar de que hoje testemunhamos ao assassinato do Estado de Direito, mas, e essa é a parte mais importante, também estamos aqui a semear, a plantar a pequena árvore que se tornará no embondeiro da justiça e num dos pilares mais fundamentais da democracia e de um Estado que se pretende de direito democrático. Já o edil interino exigiu auditoria às contas do Conselho Municipal de Climane. Manifestar-se junto de vossas excelências a falta de elementos necessários para a execução deste mandato a destacar. A falta de relação do patrimônio da instituição atualizada de 31 de dezembro de 2018, a falta de clarificação da situação financeira da instituição por não apresentar saldos e extratos bancários, bem como esclarecimento dos credores e devedores e contratos em curso. Perante este cenário, torna-se urgente que se solicita uma auditoria ao Conselho Municipal de Climane. Refira-se que o processo de tomada de posse foi pacífico. E na avenida que dá acesso ao Conselho Municipal, a polícia esteve na máxima força e interditou os membros da RENAMO de aceder ao local da cerimónia da passagem de pastas, como forma de evitar confrontos com os membros do MDM. Tal como se pode documentar no ponto próximo do Conselho Municipal de Climane, momentos antes da, portanto, tomada de posse do presidente interino de Climane, via-se, portanto, um contingente policial aqui presente que, na sequência, acabou, digamos, interditando a passagem dos membros da RENAMO para o local da cerimónia, tudo para evitar pequenos confrontos, porque, como se sabe, o presidente da Assembleia Municipal, entre outros membros do MDM, já vieram a público várias vezes reclamar, digamos, ameaças, portanto, por parte de membros da RENAMO, e por esta razão, entre outras, a polícia não deixou com que estes passassem para o ponto da cerimónia nesta segunda-feira, num dia em que Manuel de Araújo deixa de ser, portanto, edil da cidade de Climane. Entretanto, os deputados da Assembleia da República, nomeadamente da RENAMO e MDM, bem como o chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal, que estiveram a acompanhar a cerimónia, comentaram nos seguintes termos. Mas, acima de tudo, é necessário que sejam criadas condições para a autoestima das pessoas. Aqui no município, as pessoas obedeciam, estavam aqui a trabalhar, mas não havia respeito. A autoestima das pessoas estava defraudada. Então, há muita coisa que precisa mudar. As coisas aconteceram de acordo com o que manda a lei. Esperemos que o novo presidente interino assuma verdadeiramente o seu papel e o presidente sensato também assuma o seu papel e não crie obstáculos para que os munícipes de Climane consigam usufruir do seu direito, do seu dever. Sabe que em primeiro lugar está o povo. Simplesmente o nosso edil cumpriu aquilo que o Tribunal Administrativo decidiu, improcedente o recurso que ele submeteu. Esperamos que se cumpra a decisão que o Conselho Constitucional tomou. Dentro de 2 semanas, esperamos que voltamos ao mesmo lugar ou o outro para assistirmos à tomada de posse do edil Manuel de Araújo, eleito na lista da RENAMO. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que a tempestade tropical moderada Desmond
intensificou-se a partir das 10 horas de hoje e continua a deslocar-se em direção à costa sul da província da Zambésia a uma velocidade média de 17 km por hora. Prevê-se que o centro do Desmond atinja a parte continental da Zambésia esta noite. A tempestade já se faz sentir na província de Sofala e na zona costeira da província da Zambésia, registrando-se queda de chuvas intensas, ventos fortes e trovoadas, principalmente nos distritos de Marromeu, Xiringoma, Caia, Mwanza, Dondo, Buzi, Nhamatanda, Maringue, Gorongosa e Beira, em Sofala, e nos distritos de Mocubela, Xinde, Mopeia, Luabo, Namacurra, Niquadala, Mocuba, Maganja da Costa, Murumbala, como já dissemos, Dere e Quilimane, na província da Zambésia. O Conselho Municipal de Maputo vai prorrogar o período de pagamento de renda de casas para os afetados do desabamento da lixeira do Lene por pelo menos mais 6 meses. O facto deve-se ao atraso no início das obras das casas para o reassentamento. A revelação foi feita hoje pelo edil de Maputo, David Simango. E começamos a pagar no dia 2 de maio do ano passado. Portanto, a disponibilidade que existe vai sem falhas até dia 3 de maio deste ano. Portanto, nós pagamos trimestralmente, já pagamos o primeiro trimestre, portanto, de maio, junho, julho, agosto, portanto, pagamos em setembro, depois pagamos em janeiro, vamos agora pagar em fevereiro, no dia 3 e 4, a última tranche desta disponibilidade, portanto, o último trimestre, que vai até finais de maio. Mas posso lhe dizer desde já que no ano passado já pedimos a extensão deste prazo. Estamos a discutir com o governo se serão 6 meses ou 1 ano. Essa proposta vai ao Conselho de Ministros. Lançamos o concurso para a construção de casas. O concurso conheceu alguma demora, porque houve reclamações dos concorrentes, foram ultrapassados. Neste momento estamos à espera que os vistos tribunais fiquem prontos para as obras começarem. Em quarto, projetamos uma reunião com todos os afetados para o dia 1 ou dia 2, vamos ver em função da nossa agenda e com eles, para prestarmos a todos os afetados estes esclarecimentos. E também entendo algumas pessoas, sabendo que o presidente do município está no fim do mandato, há aquilo que se chama síndrome do fim do mandato, que é o receio de que o que vai acontecer se ele sair sem fechar esse assunto. Mas eu não vou deixar esse assunto mal parado, eu vou deixar devidamente encaminhado. Tudo está a ser feito para que aqueles compromissos que foram assumidos, nomeadamente o pagar o subsídio de aluguer das casas, construir casas condignas e entregar chave na mão a cada um dos afetados, devidamente identificados, isso vai acontecer. Portanto, não há o risco disso acontecer. Há, sim, atrasos que surgiram no percurso e, por causa desses atrasos, vamos ter que ajustar o calendário e vamos prestar essa informação aos afetados nos princípios do próximo mês de fevereiro. O Governo entregou hoje 7 autocarros de transporte de passageiros ao Distrito Municipal da Catembe, na cidade de Maputo. O presidente do Conselho Municipal de Maputo diz que os autocarros deverão ter como foco a travessia Maputo-Catembe. Um verdadeiro martírio é o que os residentes do Distrito Municipal de Catembe dizem que passavam sempre que quisessem se movimentar para Maputo. Você na paragem ficava uns 3 horas de tempo sem aparecer o carro. Às vezes era o barco, se não fosse o barco, se não tivesse, tínhamos de dormir na cidade. Histórias que poderão ficar para o passado com a entrega esta segunda-feira de 7 autocarros de transporte público. Os meios deverão ser geridos por uma cooperativa da Catembe, mas a manutenção está a cargo da empresa Majej Motor. E também as empresas que ganharam o concurso para o fornecimento dos autocarros, o pacote vem com a manutenção até X quilómetros e depois disto eles vão de facto enveredar pela manutenção nesta nossa oficina aqui a nível sul do país.
Sobre a distribuição dos autocarros pelas rotas da Catembe, o presidente do Conselho Municipal de Maputo diz que ainda vai ser discutido pela cooperativa local, mas o foco deverá ser a travessia Maputo-Catembe. Primeiramente temos que resolver este problema, porque a Catembe, a sua lógica de funcionamento sempre foi olhando para o outro lado da Bahia. É lá onde se demandam as escolas com maiores níveis, é lá onde as pessoas trabalham, então a primeira prioridade é para responder a esta procura. Esta entrega é parte do projeto de 1000 autocarros de transporte de passageiros que pretendem ser distribuídos até o final do mandato. Até aqui já foram comprados cerca de 400 autocarros. Espera-se que ainda neste semestre cheguem mais 100 para reforçar a frota na zona metropolitana de Maputo, assim como em outras capitais provinciais. Jornal da Noite da STV, em paralelo com a STV Notícias. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para o Plano Nacional. Fiscais das pescas apreenderam camarão capturado ilegalmente e colocado nos mercados de Maputo. O produto será doado ao Hospital Central de Maputo. Perto de 80 quilogramas do camarão juvenil foram apreendidos em alguns mercados da cidade de Maputo pelos fiscais do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, desde que arrancou a operação da proibição da captura, do transporte e da comercialização deste marisco, que se estende até 28 de fevereiro próximo. Só na última sexta-feira, alguns pescadores e vendedeiras do camarão nos mercados da capital do país caíram nas malhas dos fiscais. Nós temos dois grupos. O primeiro grupo faz a fiscalização via marítima. Como viram, aquele camarão grandinho foi apreendido pelos fiscais que fizeram a patrulha marítima. Enquanto que o outro Coleman, que tem 39,5 kg, desencadeou-se uma operação nos mercados da cidade de Maputo, no mercado da Costa do Sol, CMC, Maguanini e finalmente no mercado de Janete. O produto apreendido terá um destino especial, segundo deu a conhecer José Cuna. Vamos doar o camarão ao Hospital Central para ajudar na dieta alimentar dos doentes internados naquele hospital, naquela unidade sanitária. Tanto do lado dos pescadores e das vendedeiras flagradas nesta prática ilegal, apresentam uma série de justificações que, de acordo com os fiscais do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, não fazem sentido. São só 2 meses de venda, muito bem pode sobreviver da venda de magumba e deixar o camarão crescer, que é para encontrá-lo crescido e vender e ganhar mais dinheiro. De 2017 a esta parte, a quantidade do camarão apreendido durante o período de veda tem vindo a reduzir. Em 2017, os fiscais apreenderam 300 quilogramas. A decisão do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos sobre alargamento dos processos de reserva de nome e do registro de empresas para o baú é legal. O facto foi revelado hoje à STV pela diretora da CREL. A implementação do Decreto-Lei 1/2016 de 3 de maio, relativo ao registro de empresas, está a criar várias interpretações. Através de uma circular datada de 20 de novembro de 2018, o Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos autorizou o alargamento do processo da reserva de nome e do registro da Constituição de Sociedades da Conservatória dos Registros das Entidades Legais para o balcão de atendimento único. A diretora da Conservatória dos Registros das Entidades Legais diz que a medida é legal e não contraria o Decreto 1/2016 de 3 de maio. Não existe nenhuma usurpação de poderes por parte do Ministro, porque o próprio Decreto-Lei, no seu artigo 2º, número 2, diz aqui que um dos objetivos gerais do registro das entidades legais é a materialização prática e efetiva
no processo de desburocratização e simplificação dos procedimentos, visando a implementação do conceito do balcão único. O que Sua Excelência, Senhor Ministro da Justiça, está a fazer é implementar, é operacionalizar o que está na lei. Não está de maneira nenhuma a retirar nenhum poder. Sobre o novo modelo, Lubelia Muyuan assegurou que o balcão de atendimento único da cidade de Maputo reúne todas as condições para seguir o processo. No baú nós temos lá feito um conservador e notário superior, temos conservadores técnicos que estão lá a prestar serviços da conservatória, que é a emissão desta reserva do nome e dos próprios atos constitutivos. São funcionários competentes, são funcionários saídos da CREL, neste caso são funcionários do Ministério da Justiça, afetos à CREL, que estão neste momento alocados no baú para poderem prestar e responder antecipadamente com flexibilidade, com simplificação e com rapidez que se requer para a criação de uma entidade legal. O processo de reserva de nome e registro de empresas no baú será replicado nas capitais provinciais, mas por enquanto prevalecem alguns desafios. Temos problemas de oscilação de corrente elétrica, nesse caso de energia, e não conseguimos dar resposta ao utente. E isso é um grande constrangimento que temos tido. Desde que iniciou a informatização dos serviços em fevereiro de 2016, a Conservatória dos Registros das Entidades Legais da cidade de Maputo já contabilizou cerca de 100 mil entidades registradas. A Comissão de Economia e Ambiente da Assembleia da República está em Cabo Delgado para avaliar o impacto socioeconômico da exploração dos recursos minerais. Nesta deslocação à província de Cabo Delgado, a Comissão de Economia e Ambiente da Assembleia da República, também conhecida por Quinta Comissão, vai trabalhar no posto administrativo de Namanhumbir, distrito de Montepuez, onde será avaliada a transparência na indústria extrativa, especialmente na questão de alocação dos 2,75% da receita gerada pelo Estado destinado às comunidades locais. Temos recebido também muitas petições das comunidades a reclamarem da falta de canalização desse valor. Portanto, nós queremos aqui ver nessa comunidade, na Manhumbir, para ver se efetivamente a questão dos 2,75% é cumprida ou não. Para além dos benefícios fiscais, a Quinta Comissão da Assembleia da República vai avaliar o nível de participação das comunidades nos projetos de desenvolvimento local. Pretendemos ver os níveis de desenvolvimento que estão sendo alcançados nessas comunidades, vermos acima de tudo o nível de participação dessas comunidades na tomada de decisões daquilo que eles pretendem como desenvolvimento, porque acreditamos que a ideia de desenvolvimento não pode ser uma ideia imposta, é preciso também que essa comunidade participe e decida por si aquilo que é prioridade para eles, não necessariamente haver aqui uma imposição. Nos últimos 5 anos, segundo dados oficiais, a comunidade de Namanhumbir recebeu mais de 10 milhões de meticais resultantes da exploração de pedras preciosas, especialmente o rubi. Já reabriu o troço da Avenida Josina Machel no município da Matola, que estava temporariamente encerrado para reabilitação. As obras foram financiadas pelo Fundo de Estradas. Depois de permanecer cerca de 3 meses encerrado, o troço conhecido por Maforreira, na Avenida Josina Machel, no município de Matola, reabriu no último sábado, para o alívio dos automobilistas que antes eram obrigados a usar vias alternativas, que não estavam em condições. Fizeram muito bem e espero que tenham conseguido, porque este lugar aqui é um lugar muito problemático, em tempo chuvoso, mas vamos lá ver o que vai acontecer futuramente. Este pavimento, para mim, está bem-vindo. E a estrada estava muito mal, meu irmão. É verdade. Ainda assim, há quem critica a qualidade da infraestrutura e a existência de buracos por toda a avenida, que parte da antiga fábrica da Coca-Cola até o bairro Matolacar. De facto é uma vergonha, né? O tempo que parou para a gente voltar a andar nisto, pela falta de elevação do espaço, porque o problema é uma bacia, sempre que chover, nada aconteceu. Então é de lamentar, né? Muito. Se nós formos a ver, a placa que puseram ali, os valores não correspondem a isso que está aqui, que foi feito. Isso aqui vamos aprovar mais quando for a chover. Como é que vai ser? Isso aqui ainda vai encher de água.
Eles para conseguir isso têm que fazer uma vala de água que puxa água, talvez daqui até Coca-Cola. Sim, aí sim deve. Apesar das críticas, a Administração Nacional de Estradas apela para o bom uso do troço reabilitado e deixa uma promessa. Nos próximos dias vamos envidar esforço no sentido do nosso empreiteiro proceder ao tapamento dos buracos existentes aqui na periferia, bem como ao longo de toda a via. A reabilitação dos 12 quilômetros do troço da Avenida Jusna Machel está orçada em pouco mais de 6 milhões de meticais. O Centro de Integridade Pública denuncia o que considera de atos de intimidação levados a cabo pela polícia, alegadamente por causa da sua campanha contra as dívidas ocultas. Em conferência de imprensa, o CIP negou qualquer intenção de incitar a perturbação da ordem pública e reitera que apenas pretende mobilizar os cidadãos para o não pagamento das chamadas dívidas ocultas. À medida que as pessoas iam aparecendo, os agentes da polícia ocupando as extremidades das entradas da rua onde o nosso escritório se situa, iam interpelando os cidadãos que saíam daqui trajados das suas camisetes ou que portavam camisetes nas suas pastas ou bolsas, a exigir que esses cidadãos retirassem ou despissem essas camisetes, alegadamente porque eles tiveram uma ordem superior. São estes os atos que o Centro de Integridade Pública considera intimidatórios e contra a sua campanha denominada Eu Não Pago Dívidas Ocultas, que, segundo esta organização da sociedade civil, constitui uma forma de os cidadãos manifestarem a sua indignação em relação às dívidas ocultas. Nós temos direito de nos indignar quando as coisas são feitas de forma ilegal neste país. Portanto, que coloquem as pessoas que quiserem aqui. Nós também já contactamos autoridades acima da própria polícia no sentido de proteger-nos se eles pretenderem fazer algum mal. O CIP diz ainda que a sua campanha vai continuar. E também temos interesse em interpelar a bancada central, a bancada do Partido Frelimo no Parlamento, pedir um encontro e explicarmos que eles têm uma oportunidade única de voltar atrás e revogar a lei que aprovaram. O fim da campanha, segundo o CIP, é que os cidadãos não paguem o que não devem. Mais um intervalo à vista, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. Começamos pela zona sul do país. Na capital do país teremos uma máxima amanhã de 32 graus e uma mínima de 19, 30 graus de máxima para Xaixai e 21 de mínima, 29 graus de máxima para Inhambane e 22 de mínima. No centro do país, Tete terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20, 24 graus de máxima para Chimoio e 16 de mínima, Beira 29 graus de máxima e 24 de mínima, Climane 28 de máxima e 23 de mínima. No norte do país, cidade de Lixinga, 23 de máxima e 16 de mínima, 27 graus de máxima para Pemba e 22 de mínima, Nampula, 30 graus de máxima e 23 de mínima. Até já. Muito boa noite uma vez mais, estamos de volta ao jornal, vamos a esta altura olhar o mundo. O presidente do Zimbábue decidiu cancelar a sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos e regressar ao país. A decisão surge na sequência dos protestos gerais de 3 dias que fizeram 12 mortos e dezenas de feridos. A instabilidade social no Zimbábue obrigou o presidente Emmerson Mnangagwa a cancelar a sua participação no Fórum de Davos e regressar ao país. Entretanto, Mnangagwa deixou o ministro das Finanças, Mthuli Nkubi, para representar o país. Durante 3 dias, Zimbábue esteve em caos, com protestos violentos de milhares de manifestantes que rejeitam o elevado preço de combustível, que teve um agravamento em 150%. 12 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em protestos violentos. O porta-voz presidencial George Charamba disse que a repressão brutal da polícia era um alerta para prevenir-se próximas manifestações, dando a entender que Zimbábue ainda continua sob um regime autoritário e semelhante ao de Mugabe.
A África do Sul disse esta segunda-feira que rejeitou em dezembro um pedido de empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares feito pelo governo do Zimbábue. A crise econômica no Zimbábue tem se agravado cada vez mais com a pouca circulação do dólar no mercado. A primeira-ministra britânica apresentou hoje ao Parlamento o seu plano B do Brexit, mas que se assemelha fortemente com o plano A. A votação final está marcada para dia 29 de março. Após 3 dias de reformulação do projeto Brexit, aprovado pelo Parlamento no dia 16 de janeiro, a primeira-ministra britânica apresentou esta segunda-feira um novo plano para a saída do Reino Unido da União Europeia. Entretanto, são poucas as diferenças que existem entre o plano A e o plano B de Brexit apresentado por May. A questão das fronteiras entre a Irlanda do Norte e a continua a ser um ponto de discórdia entre os deputados. May voltou a insistir que o Parlamento britânico cumpra a vontade dos 52% dos britânicos que votaram pelo Brexit em 2016, ou, se quiser melhor versão do acordo, terá de suspender o artigo 50 e prolongar o tempo de saída. O Partido Trabalhista exige mais emendas ou o Reino Unido corre risco de sair da União Europeia sem nenhum acordo. May tem até dia 29 de março para convencer o Parlamento a votar no seu projeto, que confessa não ser perfeito. Milhares de sudaneses entraram ontem no segundo mês de protestos contra a permanência do presidente Omar al-Bashir no poder. Mais uma vez, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Já vai no segundo mês que milhares de sudaneses saem às ruas da capital para exigir a saída do presidente Omar al-Bashir. Os protestos que iniciaram no dia 19 de dezembro contra o elevado preço do pão transformaram-se em protestos antigovernamentais. Este domingo, os sudaneses bloquearam a entrada em Omdurman, o que fez a polícia intervir, tendo disparado gás lacrimogéneo e perseguido os manifestantes. De acordo com as estatísticas do governo, 26 pessoas, incluindo 2 polícias, morreram em manifestações violentas. Mas a Amnistia Internacional diz que já houve pelo menos 40 mortos. Com 30 anos na presidência do Sudão, o presidente Omar al-Bashir nega deixar o cargo por meio de protestos e pretende concorrer a mais um mandato presidencial. 10 capacetes azuis chadianos em missão de paz no Mali foram ontem mortos pelo grupo jihadista Al-Qaeda. O grupo terrorista diz que o ataque foi motivado pela visita não bem-vinda do primeiro-ministro de Israel ao Chad. A missão da Organização das Nações Unidas no Mali voltou este domingo a registrar grande baixa com a morte de 10 capacetes azuis no nordeste do Mali, a 200 quilômetros da fronteira com a Argélia. O ataque já foi reivindicado pelo grupo jihadista Al-Qaeda, cujos militantes chegaram armados de vários veículos, tendo disparado contra o contingente das Nações Unidas. Entretanto, 3 dos militantes foram mortos e 25 capacetes azuis ficaram feridos. O grupo terrorista justificou o ataque, alegando a visita do primeiro-ministro de Israel ao Chad. Através do seu representante no Mali, António Guterres condenou o ataque e exigiu mais esforços para que os criminosos sejam encontrados e responsabilizados. Desde 2013 até abril do ano passado, cerca de 160 capacetes azuis já perderam a vida, constituindo mais de metade dos soldados da ONU mortos em todo o mundo durante esse período. Os Mambas vão estagiar em Portugal para se prepararem para o jogo diante da Guiné-Bissau, partida inserida na qualificação do CAN 2019. Isto é importante que aqui necessite. Ainda com datas por confirmar, o secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, Filipe Joana, assegurou que a Seleção Nacional de Futebol vai estagiar em Portugal. Trata-se de uma preparação para o último jogo do Grupo K contra a seleção da Guiné-Bissau, marcado para o dia 23 de março. De acordo com Joana, o selecionador dos Mambas, Abel Xavier, já se encontra em Portugal
a tratar de questões do estágio da equipa. O jogo irá se realizar no dia 23, que é um sábado, depois do selecionador encontrar todos os elementos que tem lá, e acho que a Federação também com os seus parceiros esteja a acertar, iremos marcar a data e o período do estágio, porque é preciso considerar que localmente também teremos competições internas. A Filipe Joane disse ainda que os jogadores que atuam em campeonatos da Europa irão direto para Portugal, onde vão se juntar ao grupo que vai partir de Maputo. O cenário mais razoável é partir com os atletas selecionáveis a partir de Maputo e os que estão perto de Moçambique. Naturalmente que os que estão em Moçambique, porque não estarão ainda no seu ritmo ideal, é por isso que se pretende fazer esse estágio em Portugal, para que depois juntem na data FIFA, a partir da data FIFA, estamos a dizer aquela segunda-feira da semana do jogo, aos restantes atletas que estão em campeonato neste momento nos seus diversos países, para que 2 dias antes a nossa delegação parta para Guiné-Bissau e realize o jogo, pronto, e regresse. No jogo da primeira volta, as seleções de Moçambique e Guiné-Bissau empataram a 2 bolas. Francisco Madjaya está fora do seu período de mandato como presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol há 7 meses. Entretanto, Madjaya vai continuar à frente da Federação até dezembro do ano em curso por decisão das associações provinciais, violando a lei de desporto. O segundo mandato de Francisco Madjaya terminou em junho de 2018 e, a partir daí, esperava-se pela marcação de eleições na Federação Moçambicana de Basquetebol. Aliás, o artigo 48, seu número 2 da Lei de Desporto, refere que os titulares dos órgãos sociais das federações e associações desportivas provinciais distritais só podem recandidatar-se apenas uma vez, sendo que o mesmo artigo, mas o número 1, sublinha que a duração dos mandatos deve ser de apenas 4 anos. Ou seja, com 2 mandatos já concluídos, Madjaya está fora do seu segundo mandato há 7 meses. A sábado último, na Assembleia Geral realizada em Manica, as associações decidiram que Francisco Madjaya deve continuar à frente da Federação Moçambicana de Basquetebol até dezembro deste ano, violando a lei de desporto moçambicana. Esta decisão faz com que Francisco Madjaya, fora do seu mandato, permaneça na presidência da Federação por mais 1 ano e meio. Em dezembro do ano passado, Francisco Madjaya justificou a sua continuidade nesta agremiação em razão do pedido feito pelas associações devido aos resultados que o basquetebol apresentou durante o seu mandato. A questão das eleições da Federação neste momento não está clara. Nós devíamos ter tido eleições há bastante tempo, mas houve uma solicitação de vários atores de basquetebol para que continuássemos. Não havia condições para fazer eleições. Então estamos neste momento continuamos respondendo a esta solicitação e neste momento estamos à procura do melhor momento, mas a solicitação que nós recebemos de vários atores é que devíamos continuar porque estávamos a conseguir alguns resultados que orgulham o país. O artigo 43 da Lei de Desporto Moçambicana refere que as federações desportivas nacionais estão sujeitas à fiscalização por parte do governo. Está tudo visto no Jornal da Noite. Eu volto dentro de instantes pelas portas da STV Notícias para pontuar a informação. Até lá.